A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 30 de março de 2023, quinta-feira, 10h15 da manhã, marca no meu celular. Quero deixar aqui uma meditação rápida. Eu quero que seja rápida, não sei se vai ser rápida. Se encontra em Romanos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 17 em diante, que diz assim: Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e provas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará por natureza a ti? Que pela letra é circuncisão, és transgressor, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fazer uma oração aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, antes de falar algo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Pai nosso. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, perdoa, Senhor, todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus pensamentos pecaminosos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue, ó Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, eu estou aqui diante da tua palavra, Pai. Peço ao Senhor, meu Deus querido santo, ilumina, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e quem vai ouvir, Senhor, entenda para a glória do teu nome. Amém e amém. Bom, eu estava aqui na minha cozinha fazendo os afazeres e ouvindo a Bíblia no meu celular, online, ouvindo a Bíblia no aplicativo que eu tenho. E aí quando a pessoa que falava, que a Bíblia em áudio, que eu ouvia, me veio algo na minha mente, eu quero compartilhar aqui. Aqui esses versículos que eu li de Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17, o servo do Senhor está falando a respeito dos judeus, Vai falar sobre se gloriar por ser circunciso, e não incircunciso, por ser circuncidado, por, digamos que, ser o povo verdadeiro de Deus, Então, Paulo vai alertar eles a respeito de blasfemar o nome de Deus, a respeito de guardar a lei e de cuidar para honrar a Deus, cumprindo com a sua palavra, a qual estava na mão deles, E eles eram tão transgressor da lei que o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito disso. Aqui é onde está escrito em Mateus 23, eu vou ler
a partir do versículo 2, a partir do versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Tá vendo aí? Então o próprio Senhor Jesus Cristo vai testificar a respeito dos fariseus e dos escribas, aquilo que Paulo vai falar lá em Romanos, onde nós lemos. Aleluia, glória a Deus. Então, lendo tudo que eu já li aqui e o que eu estava ouvindo para eu chegar nessa meditação, é nos tempos de hoje. Eu posso citar os tempos de hoje porque é o tempo em que eu estou aqui, né? E posso falar pelo aquilo que os meus olhos veem, que os meus ouvidos ouvem. Muitos de nós, nos tempos de hoje, têm blasfemado o nome do Senhor, como Paulo estava falando aqui em Romanos, para aquele povo, né? Muitos de nós professamos a fé em Cristo, nos dizemos crente. Eu sou crente. Porém, fazemos o que está escrito. Porém, muitos de nós, ao professar a fé em Cristo e se dizer crente, faz o que Paulo fala aqui. Versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus e sabes a vontade, e provas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Tá vendo aí? Tu, pois, versículo 21, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tá vendo aí? No verso 24, Paulo vai dizer, porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque muitos de nós abrem a boca e se diz crente. Eu sou crente, porém não guarda a palavra do Senhor. Nós nos dizemos crente, mas nós pecamos muito contra Deus aos olhos dos gentios. Eu falo porque eu já ouvi pessoa falar mal de crente, falar mal, de você estar evangelizando. Eu vou dar um exemplo, de você estar evangelizando e entregar um panfleto para alguém, aquela pessoa disser assim: se um dia eu tiver que ser crente, eu vou ser crente de verdade, não vou ser crente como uns e outros, como fulano e beltrano. Entendeu? Isso é blasfemar o nome de Deus entre os gentios. Saber que nós não devemos falar mal do nosso irmão, porque, como Paulo diz aqui, e sabes a sua vontade e provas as coisas excelentes. Sabemos a vontade de Deus, que Deus não quer que a gente fale mal do nosso irmão, e a gente vai lá e fala mal do nosso irmão. Isso é ser transgressor da lei. É se dizer crente, se fazer parte do povo lavado e remido no sangue de Cristo, que vai subir para o céu, mas não guarda a sua palavra. Não guarda. É nós comprarmos e não pagarmos. É nós nos dizermos crente, porém não andarmos em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso é blasfemar o nome de Deus entre os gentios. É nós termos a palavra de Deus nas nossas mãos e não analisarmos. Por isso que em outro lugar está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. É muito raro hoje em dia um crente não ter uma Bíblia em casa. É muito raro. É quase que impossível. Mas deixamos ela para o último plano da nossa vida. Não sendo nécios, crentes nécios. Porque a palavra de Deus, ela é o GPS que nos leva para o céu. O Senhor Jesus está escrito em outra passagem onde ele vai dizer: examinai as Escrituras, pois
nelas cuidais que tem a vida eterna. Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. E por não estarmos ali examinando as escrituras, em meditar, em mastigar, em ruminar a palavra de Deus e cuidar de fazer, de cumprir com a palavra de Deus, acabamos blasfemando o nome de Deus entre os gentios. E cada um vai dar conta diante de Deus, se não procurar se arrepender e se voltar para ser verdadeiramente um crente em Jesus, um cristão salvo. Porque nós não aceitamos Jesus para ficar nessa terra, nós aceitamos Jesus para ir para a glória. Não foi para ficar embaraçado com as coisas desta terra. Aí, muitos ensinamentos dizendo-se: a salvação é pela graça, não é por obras. A salvação é pela graça, por quê? Porque nenhum de nós era digno de morrer pela humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fomos restituídos. Somente o sumo sacerdote, o Cordeiro Imaculado e Santo, poderia morrer por toda a humanidade, que é Cristo Jesus, Senhor nosso. Mas com referente às obras, todo cristão salvo em Cristo, ele vai querer andar como Cristo andou. Ele vai querer agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E como nós agradamos o Pai, não é praticando más obras, não é sendo transgressor da lei, mas é cumprindo com a palavra de Deus, examinando-a para ter o cuidado de cumprir, de andar de acordo com a palavra para agradar a Deus. Eu quero deixar aqui outro versículo onde se encontra em João, capítulo 15. O versículo 14. São palavras do Senhor. Ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tá vendo aí? Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. O que Jesus nos manda? Um exemplo nós temos lá em Mateus capítulo 7, o sermão da montanha. Muita coisa, muito conselho o Senhor vai nos dar. Não só em Mateus 7, foi apenas um exemplo que eu citei. Não só Mateus 7, mas se nós formos folhear os evangelhos, nós vamos ver e contemplar aquilo que o Senhor nos fala para que nós venhamos a andar, como nós devemos andar nele, estando nele. Não é fácil, mas também não é impossível, porque se fosse impossível, o Senhor não teria deixado escrito na sua palavra como nós devemos fazer. E chega a ser muito difícil, muito, muito mesmo, quando nós ainda não morremos, quando nós ainda não crucificamos a nossa carne, mas quando ainda a nossa carne está muito viva. Mas o servo do Senhor vai falar também, lá em Gálatas: se vivemos em espírito, andemos também em espírito, para que nós não venhamos cumprir com a concupiscência da carne, porque a inclinação da carne é morte, mas para o Espírito é vida. É crucificar a nossa carne, entender que nós não somos nada sem Cristo, que nós precisamos estar nele para andar em boas obras diante de Deus, para agradar ao Pai. Quando o Senhor Jesus Cristo desce ao rio para ser batizado por João Batista, o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai, eu vou usar a palavra tinha, porque isso aconteceu no passado. O Pai tinha prazer no seu Filho, prazer. O Senhor Jesus deixa escrito que ele veio para fazer a vontade do Pai. Convém que ele cumpra com a palavra do Pai, fazendo a vontade, andando em obediência ao Pai. Ele disse que ele não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir. Então nós devemos observar como filho de Deus que nós somos e como nós queremos entrar no céu, porque não basta apenas querer. Eu quero entrar no céu. Não basta apenas querer. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar, porque eu vou deixar também uma outra palavra que o Senhor Jesus fala aqui.
Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, o Senhor diz... Eu vou ler a partir do versículo 23. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem disse isso foi o Senhor. Aleluia. E aqui em Mateus 7, versículo 13, o Senhor diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Tá vendo? Quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo. A porta é estreita, meu irmão, minha irmã. O caminho é apertado, meu irmão, minha irmã. O Senhor morreu por mim, por você, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Hoje, aleluia, nós temos essa dívida de quando nós pecarmos contra o Senhor, enquanto há vida a esperança de reconhecer, nos humilharmos diante dele e pedir o seu perdão para que nós venhamos entrar na vida eterna com ele. Participar das bodas do Cordeiro, aleluia, glória a Deus. Quando o servo do Senhor, Paulo, em Romanos, um outro versículo que me chamou a atenção, quando ele vai falar aqui, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 de Romanos, o versículo é o 22, ele diz: Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Por quê? O que eu entendo com esse versículo aqui que me veio enquanto eu li essa palavra? Muitos estão, meus irmãos e minhas irmãs, em cima dos púlpitos do Senhor, no segundo, no terceiro casamento. Muitos pregam, até pregam que não se deve viver amigado, que deve se casar, que o homem não deve trair a sua esposa, que a mulher não deve trair seu esposo, mas ficar em um só relacionamento. Mas muitos que pregam isso estão em adultério diante de Deus. Estão no segundo casamento, no terceiro casamento com a mulher ainda viva, com o marido ainda vivo, está em adultério. Está em adultério. É só nós pegarmos os ensinamentos do Senhor Jesus, se não me falha a memória, Mateus 19 também vai ser falado. Se não acredita, é pegar a palavra de Deus que está diante de vós e meditar. Pedir, Senhor, me mostra, me convence, porque a palavra do Senhor diz que quem convence-nos é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, não a gente se deixar ser enganado por Satanás e pelos ensinos diabólicos que já estão aí no mundo. Ensinos diabólicos. Não é se deixar ser enganado, porque se nós nos deixarmos ser enganados, nós podemos andar aqui nesta terra, entrar e sair de qualquer lugar, porém no céu não vai entrar de qualquer maneira. Priorizar a nossa salvação não é fácil, não é fácil, mas não é impossível. Que o Senhor Jesus venha nos conceder graça e misericórdia, que nós venhamos chorar diante dele, nos humilhar e dizer: Senhor, me socorre, me ajuda. Aleluia, glória a Deus, para que nós venhamos entrar no céu. Você, meu irmão, que está no segundo, no terceiro casamento com a sua esposa ainda viva. Você, minha irmã, que está no segundo, terceiro casamento com seu esposo ainda vivo, clame ao Senhor. Vamos chorar diante de Deus, nos humilhar diante do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Que o Senhor vos ajude. Como sair dessa situação, pedir força para Ele, porque é só Ele para nos ajudar. Porque Ele também deixou escrito: sem mim nada podeis fazer. Dizer: Senhor, eu quero morar na glória contigo, eu quero ir para a glória, me ajuda a sair do erro, me ajuda a sair do pecado. A primeira coisa é reconhecer, aleluia. Não é ter o irmão ou a irmã que prega por louca, por doida, não, mas buscar do Senhor a verdade. O Senhor diz na sua palavra: e se me buscarde de todo o vosso coração, aquele que busca o Senhor de todo o coração e sinceridade, o Senhor será achado.
Aleluia. E Deus nos ajudará. Não é ficar buscando brechas na lei, brechas na palavra, brechas em líderes religiosos. Não, buscar brechas para poder viver de qualquer forma, não. A palavra do Senhor diz que é sim, sim ou não, não. Passando disso é procedência do mal. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude e nos conceda graça e misericórdia diante do Senhor para que nós venhamos morar na glória com Ele. Quero fazer uma oração agora para a glória de Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Senhor, as pessoas que vão ouvir este áudio, Senhor, repreende, Senhor, todo o mal contra a vida delas, repreende os comichões nos ouvidos, não deixa, Senhor, que nada maligno rompa. Pare, Senhor, esta palavra. Porque a tua palavra, Senhor, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela penetra, Senhor, ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor, ela não volta para o Senhor vazia, meu Pai. Ajuda, Senhor, este irmão, esta irmã que está ouvindo este áudio neste momento. Senhor, ajuda para que este irmão e esta irmã se conserte diante do Senhor. Fortalece elas no Espírito, Senhor. Repreende, Senhor, quebra, Senhor, estas correntes que está prendendo, Senhor, este laço que está prendendo este irmão, esta irmã. Corta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lhe conceda, Senhor, misericórdia e graça diante do Senhor, ó Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.